Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre animais bem primitivos e relativamente pouco conhecidos. O tema de hoje é poríferos. A palavra porífero deriva do latim porus, que significa poro, e foros, portador. Então os poríferos são animais portadores de poros. São animais que apresentam orifícios espalhados por todo o seu corpo e que nós chamamos de poros, são as esponjas ou espongiários. São todos aquáticos, algumas espécies podem ser encontradas em água doce, mas a grande maioria é marinha, a grande maioria vive no mar. Esponjas não têm tecidos verdadeiros, não apresentam aquilo que a gente pode considerar como tecidos. Em função disso, no passado, elas foram classificadas num sub-reino conhecido como sub-reino Parazoa, os parazoários, animais pouquinho diferentes dos demais que nós conhecemos, justamente pelo fato de não apresentarem tecidos. As esponjas apresentam uma anatomia muito simples, elas têm basicamente uma estrutura de formato variável, com uma cavidade central, conhecida como espongiocele ou átrio, uma abertura que lembra muito uma boca, conhecida como ósculo, e o corpo é perfurado por poros. Elas apresentam células variadas, dentre as quais os coanócitos, que revestem internamente o seu corpo, revestem internamente o átrio, e que apresentam um flagelo que as capacita, que promove uma movimentação de água. O batimento dos flagelos promove um fluxo intermitente de água que entra pelos poros e sai pelo ósculo. Os conócitos também são células responsáveis pela captura de alimento, que basicamente consiste em micro-organismos e matéria orgânica que fica dissolvida na água. Enquanto a água entra pelos poros e sai pelo ósculo, aquilo que é interessante para as esponjas é capturado. Elas se alimentam, portanto, por filtração. Os pinacócitos são células achatadas que revestem externamente o corpo das esponjas, e nós ainda vamos encontrar células conhecidas como escleroblastos, responsáveis pela formação de espículas. Algumas esponjas têm espículas. E espongioblastos, responsáveis por um material fibroso conhecido como espongina. Algumas esponjas têm o esqueleto formado por espongina, outras esponjas têm o esqueleto formado por espículas e outras esponjas têm os dois materiais ao mesmo tempo. Nós podemos encontrar ainda no corpo de uma esponja um outro tipo de célula conhecida como amebócito ou arqueócito, que, como o termo sugere, tem formato ameboide e tem capacidade de formar, de originar qualquer outro tipo de célula. Quanto ao seu aspecto morfológico e sua complexidade, as esponjas podem ser classificadas em três tipos. Esponjas do tipo ascon, que são as menores e mais simples, que são bem pequenas. As esponjas do tipo sicon, que apresentam uma série de dobramentos, e isso faz com que uma quantidade bem maior de água circule pelo seu interior. Isso faz com que elas possam atingir um maior tamanho. E nós temos as esponjas do tipo leucon, que apresentam uma grande quantidade de dobramentos. O átrio é bastante reduzido, uma grande quantidade de água vai passar pelo seu corpo, uma grande quantidade de matéria orgânica vai ser absorvida como alimento e, consequentemente, elas podem se tornar bem grandes. Algumas esponjas do tipo leucon chegam a atingir metros de comprimento. As esponjas têm simetria radial, isso quer dizer que o corpo delas pode ser dividido em várias partes iguais. O que a gente vê aqui não é uma esponja, mas um quinidário. Agora sim, uma esponja assimétrica, essa aqui, essa variedade, essa espécie, você pode procurar como você queira, mas você não vai conseguir dividi-las em partes iguais. Essa outra não, você consegue fazer vários cortes e obter vários pedaços iguais. É isso que caracteriza um animal com simetria radial. No que diz respeito à reprodução, as esponjas podem se reproduzir sexuadamente. Muitas delas são monóicas, são machos e fêmeas ao mesmo tempo, produzem espermatozoides e óvulos ao mesmo tempo. Esses gametas são liberados para a água e na água, em geral na água, a fecundação vai acontecer. Fecundação externa, no caso. Outras esponjas são dioicas, ou seja, têm sexos separados.
Tanto a esponja macho quanto a esponja fêmea liberam seus gametas para a água, a fecundação aí vai acontecer, forma-se uma célula ovo ou zigoto que evolui para uma larva ciliada, que nada até alcançar um ambiente favorável. Essa larva fixa-se e vai passar por uma série de modificações morfológicas, de alterações morfológicas, até formar o organismo adulto. Em algumas esponjas, a fecundação é interna, acontece no interior do organismo da fêmea. O gameta feminino vai ser fecundado na região que fica entre a camada celular mais externa e a camada celular mais interna, região esta que nós chamamos de mesoílo ou mesênquima. Esponjas também podem se reproduzir assexuadamente, por fragmentação ou por brotamento, quando em um determinado momento da vida de uma esponja surge um broto que cresce, solta-se e origina uma nova esponja. Enquanto em alguns casos os brotos eles não se soltam, permanecem ligados à esponja mãe e aí a gente vai ter a formação de uma colônia. Podemos ter a formação de uma colônia. Outras esponjas, no caso esponjas de água doce, vão apresentar uma estrutura de resistência conhecida como gêmula, que é nada mais nada menos que uma série de arqueócitos, amebócitos primitivos envolvidos por espongina ou escleroblastos. Quando o ambiente de água doce ele seca, quando num determinado local há uma seca bem complicada, o ambiente, digamos um rio, ele vai secar, ou um lago, as esponjas vão morrer, mas permanecem ativas as gêmulas. E quando a água voltar para o local, uma pequena porta de passagem conhecida como micrópila vai permitir a saída dos arqueócitos que vão originar novas esponjas que vão repovoar o local. Esponjas também podem se reproduzir assexuadamente por regeneração, fragmentação e regeneração. Se por acaso uma esponja é dividida em vários pedaços, cada pedaço vai originar uma nova esponja. Só para a gente ter ideia da capacidade de regeneração de uma esponja, se a gente passar numa peneira bem fininha, formar tipo um patê de esponja, a gente joga lá no ambiente nutritivo, no mar, e aquele patê de esponja, aquelas células presentes no macerado de esponja, vai formar várias, dezenas, centenas, talvez milhares de novas esponjas. É que o grau de interdependência entre as células formadoras do corpo de uma esponja é bem pequeno. E os amebócitos têm uma grande capacidade de formação de novas células desse tipo de animal. A humanidade precisa, antes de tudo, se libertar da submissão a slogans absurdos e voltar a confiar na sensatez da razão. Ludwig von Mises.